Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor João e na aula de hoje nós vamos falar sobre método da substituição, sobre o assunto equação do primeiro grau. Então vamos conhecer esse método. Olha só, resolução de sistemas de duas equações do primeiro grau com duas incógnitas. Você já deve ter visto aqui nas nossas aulas anteriores, você já aprendeu o que é uma equação do primeiro grau com duas incógnitas, já trabalhou algumas possíveis soluções de pares ordenados e na aula de hoje nós vamos estudar um método para encontrar essas soluções, tá? Então eu deixo aqui claro para vocês que existem vários métodos, muitos métodos mesmo, para encontrar a resolução de um sistema de duas equações de primeiro grau com duas incógnitas, tá bom? E aqui na aula de hoje nós vamos ver o método da substituição, que é um método muito usado e, digamos assim, é um método que vale muito a pena você usar, tá? Cada método ele pode ser usado numa devida situação, né? Tem métodos que se encaixam melhor para situações, mas esse método aqui ele pode ser usado em qualquer situação, tá? E ele é muito bom também. Então vai depender muito da nossa habilidade, tá bom? E se você consegue fazer ou se você acha melhor aplicar outro método. Então vamos entender como que funciona esse método. Existem métodos algébricos que permitem calcular o par ordenado XY, que é a solução de um sistema de duas equações do primeiro grau com duas incógnitas. Nesta aula estudaremos o método da substituição. Então, para começar aí sobre o método da substituição, nós temos aqui uma pergunta. Então ele começa assim: em um estacionamento há carros e motos, totalizando 14 veículos e 48 rodas. Quantos carros e quantas motos há nesse estacionamento? Então você pensa assim, professor, eu posso ir chutando valores e uma hora eu posso encontrar. Realmente você consegue fazer isso. Só que vai existir situações que é um pouco complicado a gente ficar chutando valores. Essa é uma situação que talvez nós não demoraríamos muito para encontrar a resposta. Mas a ideia aqui é entender o método da substituição. Não é só resolver o problema, mas entender um método que pode solucionar problemas um pouco mais complexos. Então a gente vai partir de um problema mais simples para que a gente possa pegar afinidade com o método. Então a ideia primeiro é nós montarmos as equações desse problema. Então olha só, se um estacionamento há carros e motos, totalizando 14 veículos, eu vou chamar os carros de X. E as motos eu vou chamar de Y. Tá bom? Então se eu pegar os carros e somar com as motos, temos que ter um valor de 48. Opa, 48 não, né, professor? Veículos é 14. Seria igual a 14. Deixa eu melhorar esse 4, que ele ficou não tão legal, né? Senão a gente pode se confundir. 14. E quando a gente pega aqui a questão das rodas, olha, o carro é 4 rodas e a moto é 2 rodas. Então, se o X é o carro, é 4 vezes a quantidade de carros, para a gente ter as rodas do carro, mais 2 vezes a quantidade de motos, vai ter as rodas das motos, isso tem que totalizar 48 rodas. Você observa que aqui nós temos um sistema com duas equações do primeiro grau com duas incógnitas. E aqui a gente vai agora resolver esse sistema utilizando o método da substituição. Como que funciona? Você vai escolher uma das equações e isolar uma incógnita. Então, aqui é mais simples, olha só. Eu vou dizer que essa aqui é a equação 1 e essa aqui é a equação 2. É fácil ver que é mais simples eu isolar uma incógnita aqui na primeira equação. E é isso que eu vou fazer e vou escolher a incógnita x para eu isolar. Então, x mais y igual a 14. Na primeira equação, se eu passar o y para o segundo membro, ele vai ficar menos y. Então, eu deixei uma incógnita isolada, sozinha em um membro da equação, que é a incógnita x. Está vendo que ela está sozinha. E aí, o que é que eu vou fazer? Vou aproveitar que ela está sozinha e vou pegar a equação 2, que é essa daqui, e vou substituir o valor de x lá. Então, olha só,
Na equação 2, nós temos que 4x mais 2y igual a 48. Então, eu não estou dizendo aqui que x é 14 menos y. Então, aonde tem x nessa segunda, eu vou colocar 14 menos y. Então, ó, 4 vezes x, 4 vezes 14 menos y, mais 2y igual a 48. Tá vendo? Tá, professor, isso vai ajudar em quê? Olha, isso vai ajudar que eu vou ficar com uma equação agora que só tem somente uma incógnita. E se ela só tem somente uma incógnita, eu consigo encontrar o valor dela resolvendo aqui essa equação. Então, vamos lá. 4 vezes 14, isso mesmo, 56. 4 vezes menos y, menos 4y. Mais 2y, fizemos a distributiva, igual a 48. Y com y. Menos 4y mais 2y, menos 2y. Esse 56 eu vou passar para o segundo membro. Vai ficar 48 menos 56. Menos 2y vai ser igual a 48 menos 56, menos 8. E agora ficou fácil eu ver que o valor de y vai ser igual a 4. Porque menos 2 vezes 4 é igual a menos 8. Ou passa, se você preferir, esse menos 2 dividindo menos 8, né? Então, menos 8 dividido por menos 2 é igual a 4. Então, descobri que y é igual a 4. Ou seja, a gente tem uma quantidade de 4 motos. E aí ficou fácil, ó, porque aqui, na primeira equação, x mais y igual a 14, então eu tenho que x mais y não é 4, x mais 4 é igual a 14. O 4 pode passar para o outro lado, né? Mas já é fácil ver que x é igual a 10. 14 menos 4, x igual a 10. Portanto, pelo método da substituição, nós encontramos que nesse estacionamento há 10 carros e 4 motos. Né? Substituímos aí uma incógnita e encontramos a solução do nosso problema, né? O par ordenado, que é a solução desse sistema, é 10 e 4. E se você quiser substituir para confirmar a sua resposta, né, você pode conferir. Ó. X mais y igual a 14. Carro mais moto igual a 14 veículos. Então, 10 mais 4, 14. Correto. Lembrando que tem que dar certo para de baixo também. 4 vezes x, 40, né? Já que x é 10. 40 mais 2 vezes y, 2 vezes 8, 16. 40 mais 2 vezes 4, né, pessoal? 2 vezes 4, 8. Então, 40 mais 8 igual a 48. Então, ó, está correto a nossa análise, né? Então, é isso que a gente faz no método da substituição. Nós isolamos uma incógnita, aqui você achar que está mais fácil, e depois substitui na outra equação. Vira uma equação do primeiro grau com uma incógnita, que a gente já sabe resolver, resolve e depois só voltar substituindo o valor que você encontrou, tá bom? Então, ó, se você entendeu mesmo, vamos resolver esta daqui usando o método da substituição. Você vê que ela já é um pouco diferente, ó. Nessa equação é até complicado você tentar substituir valores para encontrar a solução. Então, por isso que é bom você ter aí, digamos assim, uma carta na manga para conseguir resolver os seus problemas, né? Nesse caso, não é tão simples ficar substituindo valores aqui. Então, a gente pode utilizar o método que a gente está aprendendo hoje, que é o método da substituição. Então, vamos lá. Aqui, aparentemente, não é tão fácil, digamos assim, substituir, né, umas dessas equações aqui, tá? Então, vamos dizer que essa de baixo aqui é uma multiplicação. Então, olha só, vamos ver se nós conseguimos substituir alguma coisa aqui. Então, eu vou pegar essa primeira equação, que ela parece, digamos assim, ser mais simples, e tentar modificar ela, tentar tirar essas frações que estão aí embaixo. Ó. Então, 2 e 3, ele é um número que tem o 6 como múltiplo comum. Então, vou pegar essa primeira equação e multiplicar esse lado e esse lado por 6 e esse aqui por 6. Posso fazer isso, né? Estou multiplicando
pelo mesmo número, os dois lados da igualdade. Então, 6 vezes x sobre 2, 6 dividido para 2 é 3, então vai ficar 3x. 6 vezes menos 1, menos 6, que vai ser igual, estou multiplicando aqui, y sobre 3 vezes 6. Nós temos aqui que vai ficar 6 dividido para 3 é 2, 2y. Então, olha o que a gente tem aqui. Tá? Então, vamos aqui tentar isolar uma delas. Então, y ele já está quase isolado, né? Se a gente fizer uma rotação aqui, nós temos 2y vai ser igual a 3x menos 6. Esse 2 que está multiplicando pode passar dividindo. Então, 3x menos 6 dividido para 2. Você observa que a gente isolou y, e aqui a gente está dizendo que y é igual a 3x menos 6 sobre 2. E agora? Vamos deixar guardado esse valorzinho aí e vamos substituir ele nessa segunda equação aqui, beleza? Então, olha só. Nós temos aqui que x menos 3 vezes y mais 2 tem que ser igual a menos 2. Aonde tem y, nós vamos substituir por 3x menos 6 sobre 2. Então, eu tenho aqui que x menos 3 vezes 3x menos 6 sobre 2 mais 2 tem que ser igual a menos 2. Vamos dar uma reorganizada nisso daqui. Então, x menos 3 vai ser, vamos aqui efetuar 3x menos 6 sobre 2 mais 2. Então, eu tenho que 3x menos 6, repete o 2, 2 vezes 2, 4, então mais 4, igual a menos 2. Beleza? Vamos efetuar o que dá para efetuar lá em cima. X menos 3 vezes 3x menos 6 mais 4 menos 2. Deixa eu organizar esse x aqui. Dividido por 2 igual a menos 2. Tá? Então, vamos pegar aqui esse cálculo, guardar e vamos pegar aqui uma parte com mais espaço. Então, lembrando que x menos 3, certo? Então, deixa eu colocar aqui x menos 3, que está multiplicando, vamos voltar, 3x menos 2 sobre 2, 3x menos 2 sobre 2, que vai ser igual, lá do outro lado nós temos o menos 2. Tranquilo? Então, vamos fazer uma distributiva aqui. X vezes 3x, 3x ao quadrado. X vezes menos 2, menos 2x. Menos 3 vezes 3x, menos 9x. Menos 3 vezes menos 2, mais 6. Lembrando que está tudo dividido por 2, igual a menos 2. Vou reorganizar aqui em cima. 3x ao quadrado, menos 2x, menos 9x, menos 11x, tá? E aí, mais 6, esse 2 está dividindo, passa multiplicando, 2 vezes menos 2, menos 4. Vou trazer o menos 4 para o primeiro membro, e aí ele vem positivo, então é 6 mais 4, 10, que vai ser igual a 0. Então, olha só como que ficou a nossa equação do segundo grau aqui. 3x ao quadrado menos 11x mais 10 igual a 0. Né? Você vê que um sistema de equações do primeiro grau, ele acabou virando uma equação do segundo grau, pessoal. Isso pode acontecer, né? A gente até mexi no nosso exemplo para que realmente chegasse nessa situação, para você ver como que as coisas podem se desenvolver. Então, vamos aplicar aqui, né? Vamos encontrar o valor de x que satisfaz essa equação do segundo grau. Depois a gente volta para substituir no nosso
sistema. Então, resolvendo aqui essa equação do segundo grau, se a gente aplicar o método de resolução ou Bhaskara, ou soma e produto, nós vamos ter que as raízes, a raiz 1 vai ser 2 e a outra raiz vai ser 5 sobre 3, né, que vai satisfazer aqui essa equação, digamos assim. E aí, quando a gente volta lá no nosso outro exemplo, que a gente tem aqui que o y, ele é todo esse 3x menos 6, você observa que quando substitui aqui o nosso 5 sobre 3, não vai dar, digamos assim, ó, 5 sobre 3. Né? Se eu considerar que x ele é 5 sobre 3, ele não vai ser uma solução, digamos aqui, tão viável para a gente, né? Olha só, vamos conferir todas as soluções para ver o que vai acontecer. Primeiro pela mais simples, tá? Que a mais simples seria aqui quando o x ele for igual a 2, né? Digamos assim. Então vamos lá para o nosso sistema e lembrando que eu tenho aqui, ó, y igual a 3x menos 6 sobre 2. Então já vou colocar aqui y igual a 3x menos 6 sobre 2. Quando o x for 2, nós vamos ter 3 vezes 2 menos 6 dividido para 2. 3 vezes 2 é 6 e 6 menos 6 é 0, né? Vai ficar 0 dividido para 2, que é igual a 0. Então, nós teríamos uma solução aqui, que nesse caso seria o par ordenado 2 e 0. Quando a gente volta lá no nosso problema, vamos ver o que acontece quando eu coloco 2 e 0. Então, olha só. Vou até apagar essas multiplicações que a gente fez e considerando uma solução 2 e 0. Veja só, quando o x for 2, o y vai ter que ser 0. Vamos ver se isso fica sendo verdade. Ó. 2 dividido para 2 é 1 e 1 menos 1 é 0. Isso aqui dá 0. E quando o y for 0, é 0 dividido por 3 é 0. Essa solução serve na primeira equação. Vamos ver na segunda. Então vai ficar 2 menos 3 é menos 1, multiplicado por y mais 2, ou seja, 0 mais 2, 2. E menos 1 vezes 2 dá igual a menos 2. Então, essa é uma solução que é válida. Vamos ver o que acontece se o nosso x, ele agora assumir um valor de 5 sobre 3. Então, vou apagar aqui para a gente fazer o que acontece quando o x for o valor de 5 sobre 3. Então, lembra que nós tínhamos aqui que y ele era igual, vamos voltar aqui, ó, 3x menos 6 sobre 2. Então, a gente tem aqui que é 3x menos 6 sobre 2. E quando eu substituir agora o x sendo 5 sobre 3, nós vamos ter que vai ser 3 vezes 5 sobre 3, 15 sobre 3 é 5. 5 menos 6 sobre 2. Temos que o y tem que ser menos 1 sobre 2. Vamos ver se 5 sobre 3 e menos 1 sobre 2, ele vai ser também uma solução desse sistema de equações. Olha só, então nós temos aqui que, pelos outros cálculos, certo? Nós temos aqui, ó, x 5 sobre 3, 5 sobre 3 e menos 1 sobre 2. Menos 1 sobre 2. Vamos ver se isso faz sentido aqui. Então, quando eu substituir na primeira equação, 5 sobre 3 dividido para 2, ele vai virar 5 sobre 6. 5 sobre 6 menos 1 vai ter que ser igual a menos 1 sobre 2 dividido para 3, menos 1 sobre 6. E realmente é isso que acontece, porque 5 sobre 6 menos 1 sobre 6 vai dar igual a menos 1 sobre 6. Então, para a primeira equação, ele está funcionando. Vamos ver para a segunda equação. Olha só, na segunda equação, nós temos x menos 3, seria 5 sobre 3 menos 3, que multiplica y mais 2. Então, seria menos 1 sobre 2
mais 2, né? Aqui nós teríamos 5, digamos assim, 5 menos 9, então, menos 4 sobre 3. E nesse outro lado, vamos efetuar para ver como que ficaria esse outro lado, né? Que seria y mais 2. Então, na questão aqui do y mais 2, teríamos menos 1 sobre 2, mais 2. Então, nós ficaríamos aqui para multiplicar com esse daqui, que já deu menos 4 sobre 3, né? Deixa aqui separado. Teríamos menos 1 sobre 2 mais 2, 3 sobre 2. E realmente, quando a gente multiplica menos 4 sobre 3 vezes 3 sobre 2, olha o que é que acontece. Nós ficamos com menos 4 sobre 2, que é igual a menos 2. Então, olha, observa que nesse sistema de equações, nós podemos ter dois pares de solução. Podemos ter a solução 2 e 0, e podemos ter a solução 5 sobre 3 e menos 1 sobre 2. Mas, professor, por que dessa vez a gente tem duas soluções, dois pares de soluções? Olha só, observa o seguinte, eu vou pegar aqui essa segunda parte e vou pegar um espaço em branco, tá? Então, você observa que a segunda equação, quando a gente estava resolvendo, ela deu uma equação do segundo grau. E você lembra quando a gente falou dos métodos de resolução? Existe um método de resolução que é o método geométrico, né? Que a gente usa aqui as coordenadas x e y. E a primeira equação, digamos assim, ela é uma equação do primeiro grau. Então, ela, digamos assim, que ela é uma reta, tá? E a outra é uma do segundo grau. Se é uma do segundo grau, ela é uma parábola, nesse sentido. Então, você observa que elas vão se tocar, querendo ou não, em dois pontos. E esses dois pontos são as nossas soluções de pares ordenados, x e y. Então, por isso que nesse caso o sistema permitiu dois pares de solução, né? Geometricamente nós conseguimos ver isso. E a nossa aula, ela chegou ao fim. Espero que você tenha gostado e até uma próxima aula. Tchau, tchau!